Água. No passado se falava que ela se tornaria o bem mais precioso da Terra. Parece que hoje estamos bem próximo disso. E o assunto do momento é água. Por isso, o programa Questão de Ordem trata hoje do tema transposição da bacia do Rio Paraíba do Sul. Questão de Ordem começa agora. Olá, seja bem-vindo à TV Câmara de Jacareí, a TV pública da cidade, em mais um Questão de Ordem. Nosso assunto de hoje é transposição da bacia do Rio Paraíba do Sul. E para falar sobre esse tema, tenho o prazer de receber aqui o vereador Hernani Barreto, do PT. Ele que é vereador aqui na Câmara Municipal e também é presidente da Frente Parlamentar RM Vale e movimento suprapartidário também. Já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vereador, seja bem-vindo aqui ao Questão de Ordem. Daniel, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade para a gente falar de um tema tão importante. Quero aproveitar também já para agradecer ao professor Lázaro, que muito contribui com essa questão dos recursos hídricos. Maravilha. Além de ser conhecido como professor Lázaro, aliás, ele é conhecido como o Zé Paraíba, e vulgo professor Lázaro, podemos dizer que é assim? Seja bem-vindo aqui, professor Lázaro, que é também coordenador do movimento Nascentes do Paraíba. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Talvez seja Zé do Paraíba, vulgo professor Lázaro. Maravilha. E nosso assunto de hoje, transposição do Rio Paraíba do Sul, da transposição da bacia do Rio Paraíba do Sul. Vamos começar um pouquinho situando o nosso telespectador, né? Muito se ouve falar, mas tem gente que está pensando que isso é muito longe, né? A gente fala que, não, o pessoal só ouve na televisão, assiste, vê alguma coisa na internet, mas o que é a transposição da bacia do Rio Paraíba do Sul, vereador? Daniel, para que a gente possa situar os telespectadores, o governador Geraldo Alckmin recentemente anunciou que ele estava antecipando um estudo que estava previsto para 2025, retirando água da bacia do Rio Paraíba do Sul, especificamente da represa do Jaguari, para levar para o sistema Cantareira, que é a represa Atibainha. Então, essa retirada de água aqui causou um grande frisson, um grande tumulto até na população, com medo da falta d'água. Certo. Agora, professor Lázaro, quando se fala em transposição, de retirar água daqui, muita gente pode imaginar, mas o rio é tão grande, tão longo, né? A gente sabe que o Rio Paraíba começa em um estado, termina em outro, passa pela nossa cidade. E por que esse está causando tanto problema? Você vai tirar um pouquinho de água daqui para levar para outro lugar? Então, o rio Tietê também é grande, não é? Assim como todos os outros rios são muito grandes. Nós vemos a questão da transposição, por exemplo, uma discussão nacional a respeito de São Francisco, por exemplo, que é bem maior do que o Rio Paraíba do Sul e que ainda não tem transposição igual ao Rio Paraíba do Sul, que tem uma transposição de 2/3 das suas águas para a capital do Rio de Janeiro. Então, quando a gente fala em termos de ser muito grande ou ser muito pequeno, a gente precisa de pensar na questão comparativa. Então, se o Vale do Paraíba, e tem o nome Razão do Rio, ele ainda tem bastante água e tem produção de água, é porque, na realidade, o uso desta água nesta bacia, não é, ele ainda não é tão significante quanto a metrópole e as regiões metropolitanas paulistas. Não é? Porque a água, na verdade, ela é mais ou menos de acordo com a necessidade. A água hoje é um produto porque ela é utilizada na rede de produção, ela é utilizada na sua casa, ela até é canalizada e assim sucessivamente. Quando na natureza ela está à vontade, segue seu curso natural. E o desenvolvimento que ocorre em volta são desenvolvimentos iguais. Então, não é que o Rio Paraíba do Sul tem muita água ou que em outra região não tenha tanta água. As regiões, naturalmente, têm água daquele tipo que ela é. Quem mora no Nordeste tem menos água, quem mora no Amazonas tem água de montão, e quem mora no Vale do Paraíba tem um X água, quem mora em São Paulo tem X água. A questão é de uso, não é questão se tem mais ou se tem menos. O que se está em discussão aqui agora é que se deva ou não deva ter transposição, seja de A, B ou C. Isso é uma questão conceitual, uma questão que alguém pode imaginar como ambiental. E se ela é ambiental e se ela é natural, não tinha que transpor água de rio nenhum para lugar nenhum. As águas deveriam ser utilizadas dentro da sua própria bacia. E o desenvolvimento deveria acompanhar a quantidade de água que ele tem. Não é? Então é uma questão política, de decisão política, de decisão de desenvolvimento, do tipo de desenvolvimento que se queira para a região. Não é? Então não é que o Rio Paraíba tem água de mais ou que outros tenham de menos. É o mau uso
e a má gestão das águas que traz a situação similar a essa que estão vivendo aqui agora. Professor, só quero fazer um parênteses, Daniel, que é importante a gente lembrar dos números também, porque o grande problema está no menor nível dos últimos 84 anos. Sistema Cantareira hoje com 8,2% da sua capacidade e a represa do Jaguari, que é aqui a nossa, com 36%. Então o problema está nesses números, estão nesses números, que a gente tem uma grande dificuldade de aceitar essa proposta de transposição, não porque não queremos, porque não temos condição no momento. Maravilha, o nosso assunto de hoje aqui no Questão de Ordem é transposição da bacia do Rio Paraíba do Sul, conversando com o vereador Hernânio Barreto, que também é presidente da Frente Parlamentar do Vale, RM Vale, e participa do movimento suprapartidário. Vamos falar um pouquinho mais como é que é a atuação, o que é o movimento e como é a sua atuação nesse movimento? Então, os parlamentos têm as câmaras municipais têm uma importância muito grande na vida das pessoas. É a primeira porta de acesso ao povo, é a casa do povo. Então as pessoas procuram demais os seus representantes, e os seus representantes têm que ter uma organização. Por isso surgiu a Frente Parlamentar dos Vereadores da RM Vale Litoral Norte. Com a criação, com a instituição da RM Vale, os 414 vereadores das 39 cidades se mobilizaram para criar essa entidade, oficialmente criada, com CNPJ e tudo, para que a gente possa, de uma forma ordenada e planejada, traçar as ações da região. E o movimento suprapartidário é um movimento que vem da legislação passada, inclusive. Um movimento encabeçado pela vereadora Renata Paiva de São José, pelo Jefferson Campos de Taubaté e pela vereadora Rose daqui de Jacareí. Então são pessoas que sempre se preocuparam com esse tema, da transposição da bacia do Rio Paraíba do Sul, e nós trouxemos agora de uma forma mais ordenada para discutir o assunto. E por falar nisso, os trabalhos estão a todo vapor, né? Recentemente vocês tiveram uma reunião, nós temos aí inclusive algumas imagens. Eu gostaria que o senhor comentasse para a gente o que aconteceu, Sim. O que foi essa reunião. Nós tivemos uma reunião no ano passado, em novembro do ano passado, em Guaratinguetá, uma reunião em que nós pudemos levar uns pontos técnicos para os vereadores, porque o vereador tem que se apropriar do que está acontecendo. E daquela reunião nós já tínhamos tirado um encaminhamento contrário à transposição, porém, com o passar do tempo, o governador foi reforçando cada vez mais essa transposição, foi até Brasília, conversou com a presidente Dilma, pedindo o apoio da presidente. A presidente, obviamente, a princípio negou esse apoio, colocou a Agência Nacional de Águas, a ANA, à disposição para poder intermediar conflitos que, porventura, vão acontecer, com certeza vão acontecer, porque o estado do Rio de Janeiro está diretamente afetado com isso. E então nós resolvemos, em março, fazer uma nova reunião. Uma reunião grandiosa com mais de 300 pessoas. O professor Lázaro estava presente também, mais de 170 vereadores. E naquela ocasião nós tiramos alguns encaminhamentos importantíssimos, como a realização de audiências públicas em todas as câmaras municipais, nas 39 câmaras. No dia 3 de junho, uma marcha dos vereadores à Assembleia Legislativa para ser atendida pela Câmara de Líderes, para que a gente também possa apresentar um abaixo-assinado físico que nós estamos fazendo hoje com mais de 10 mil assinaturas. Tá? E no dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, um grande ato lúdico na represa do Jaguari, com a participação dos comitês de águas, com o movimento Nascentes do Paraíba, o professor Lázaro, Zé do Paraíba também envolvido nesse grande ato, para a gente sensibilizar não só a população, mas principalmente o governador. Porque é muito importante que a gente se aproprie de como isso vai acontecer, quais serão as compensações para o nosso meio ambiente. Maravilha. E nós vimos aí, inclusive, as imagens da última reunião, né, mostradas aí. E vamos conhecer um pouquinho mais agora do movimento Nascentes do Paraíba, na qual o vereador, aliás, o professor Lázaro é o coordenador. Fala um pouquinho desse movimento para a gente, professor. Bom, o movimento Nascentes do Paraíba, ele existe desde 2001, né? Quando a gente começou a trabalhar a questão das nascentes, demonstrando que a maior questão das águas é a manutenção das suas nascentes, mas não só como nascente de um rio e tal, mas principalmente como a cabeceira
do Rio Paraíba do Sul, a exemplo, que é a bacia do Paraitinga e Paraibuna. Não é? Essas duas bacias, elas se encontram, as águas dela, ali no município de Paraibuna. E ela é completamente diferente do que acontece aqui no leito do rio, que já é, na realidade, um sistema de recursos hídricos. É importante que a gente preste bem atenção nisso. O Rio Paraíba do Sul transformou-se num sistema regulado, controlado. Ele não podemos mais chamar de rio natural. Então o movimento nasceu no sentido de conservar as nascentes de forma geral e prioritariamente a bacia do Rio Paraitinga e Paraibuna, que envolve 9 para 10 municípios, algumas têm contribuição ali naquela bacia. Com que objetivo? Pela produção de água, exatamente porque em algum momento isso começa a acontecer e já está acontecendo. Nesse andar, a gente busca instalar comitês de água nos municípios, né, junto à Câmara Municipal. Não é um comitê da Câmara, é um comitê da sociedade que funciona nos aportes e nas estruturas da Câmara Municipal, não é, nos municípios. E por quê? Exatamente por conta dessa coisa, o Hernani acompanha, aqui em Jacareí tem um comitê de água que é totalmente acolhido pela Câmara Municipal. Exatamente no conceito que todos nós conhecemos hoje, né? Que os ambientalistas, nós todos falamos sempre isso, visão global, ação local. É importante que se tenha uma visão global das coisas e saiba atuar no seu pedaço, né? De acordo com aquilo que está ocorrendo no mundo. Aqui hoje nós falamos de duas situações adversas, que foi muito bem explanado pelo Hernani, que são situações diferentes. Uma é a situação do próprio rio, foi o que eu falei aquela hora. A outra é a questão da gestão. A questão do rio, ela está agravada assim, a Bacia do Paraíba e todos os rios do mundo, quem acompanha a televisão, quem acompanha o desenvolvimento do planeta, etc., está lá a geleira derretendo, está lá, enfim, é real, é o que o Hernani falou. Hoje nós estamos em baixa, está faltando água, então agrava muito mais essa questão. Isso é uma questão pontual. Vamos resolver isso dessa forma. Essa questão pontual, resolvida pontualmente, não resolve o problema, agrava o problema. E por que agrava o problema? Porque se resolve, estanca, é como uma doença. Se você trabalha preventivamente nos seus alimentos, você vai ter menos doença. Se você não se prepara para esse momento, você fica doente, então além de ficar mais caro, você vai ficar à busca de tecnologias que te salvem, etc, etc. Então, o que está acontecendo aqui agora, e que o movimento tem toda essa preocupação, o movimento Nascente do Paraíba, é que a gente perca, no caso do movimento, que a gente perca esse momento desta leitura global e da leitura dessas ações pontuais, e que no bojo dessas discussões a gente consiga que os legislativos do Vale do Paraíba, principalmente os legislativos, não é, instale os comitês de água nos municípios. Para evitar o quê? Para chegar aqui agora, o Hernani não tem que dizer que tem 10 mil assinaturas, mas que o Hernani pudesse dizer que o Vale em massa, 100 mil, 200 mil, 300 mil, entendeu o que está acontecendo, vai contribuir, que a sociedade vai se mobilizar. Por quê? Porque todos os dias lá no seu município existe um grupo de trabalho dentro da Câmara Municipal chamado Comitê de Águas, que tem uma relação com o CEIVAP, que tem uma relação com o CBH e que tem uma relação com a Assembleia, com todos os vereadores, e que está buscando cada vez mais fazer com que a comunidade entenda o problema, que participe da gestão, tá certo? E que provoque as decisões dos governantes, aí os executivos, a agir. Porque, na verdade, o vereador trabalha no sentido da demanda popular e está muito mais próxima dela. O executivo trabalha na pressão do legislativo, que é empurrado quando ele tem maior solidez junto à comunidade. Mas isso só pode ser feito à medida que isso é construído ao longo do tempo. Então nós não podemos perder esse momento, era essa situação que você falou do movimento. O movimento não trabalha para o dia de hoje, ele trabalha para se organizar, para mobilizar a sociedade, para fazer a sociedade construir tentáculos que envolvam a sociedade civil com o poder público
e que busque soluções de longo prazo, não pautada na facilidade e nas decisões políticas que sejam oportunas para aquele momento. Só para fechar, Sim, Daniel, com pois não. relação a isso, lembrando, professor, que o senhor está coberto de razão. Eu acho que todos os municípios deveriam ter os comitês de água, que Jacareí está fazendo o seu papel, e nós tivemos um encontro aqui, inclusive com a presença do secretário estadual de Saneamento e Recursos Hídricos. O secretário esteve aqui em Jacareí, apresentou os números, apresentou os argumentos técnicos, tínhamos ambientalistas, representantes da sociedade civil, do Poder Executivo e legisladores também. Então foi muito, muito bacana esse encontro, porque todo mundo pôde falar, todo mundo conseguiu colocar o seu ponto de vista. Infelizmente, naquele dia não conseguimos avançar muito, até pela falta de um pouquinho de informação do próprio secretário estadual, que não estava entendendo direito, pediu um pouco mais de tempo e paciência da população. A gente compreende, é muito complexo essa questão. E eu queria também pegar a carona nessa sua fala, que tem todo sentido, que é perfeito. Há de se lembrar que aquele dia era um dia 21, antes do dia 22 de março, que aquele evento fora construído em razão de que o Comitê de Água, de forma geral, estava realizando seu 16º encontro regional em festividade ao Comitê de Água do município. Portanto, o aporte estava pronto para aquele momento. Coincidentemente, o secretário e outros aportaram-se sobre um processo que era para ser de longo prazo e se transformou naquele momento num grande fato momentâneo, pontual, e que daí para frente nós não mais ouvimos aqui no Vale a presença do senhor secretário, que está convidado a estar conosco sempre. E é importante a gente falar também, professor, que fique bem claro para as pessoas que nos acompanham, que a Frente Parlamentar dos Vereadores é um movimento, é uma entidade apartidária. A minha atuação é apartidária também. Sou vereador pelo PT aqui em Jacareí, sim. Mas eu não estou tratando essa questão de forma política. Porque se a gente tratar as coisas de forma política, com certeza a gente está fadado ao fracasso. Maravilha. Nosso tema de hoje aqui no Questão de Ordem é transposição da bacia do Rio Paraíba do Sul. Estamos recebendo o vereador Hernani Barreto, do PT, aqui de Jacareí. Ele que também é presidente da Frente Parlamentar de Vereadores, RM Vale e Litoral Norte, não posso esquecer do Litoral Norte, e movimento suprapartidário. E também o professor Lázaro Silva, ele que é coordenador do movimento Nascentes do Paraíba. É o Questão de Ordem que faz uma pequena pausa para o intervalo, mas voltamos já.